Por favor, seja bem-vindo ao 38º presidente do Brasil, meu presidente, Jair Bolsonaro. Boa tarde a todos. Good afternoon, everyone. Desculpe-me, mas nessa terra eu me sinto no Brasil. And I A feel terra like dos I'm in bravos, Brazil. a terra da liberdade, do Land progresso e da ordem. Land of. É o que muito político sempre fala, mas não cumpre. It's what many politicians Não é usually fácil say, ser político, but don't. pelo deliver. menos para aqueles que querem honrar a sua palavra e quer fazer o bem ao próximo. It does not. Neste momento, eu agradeço a Deus pela minha segunda vida e também a Ele pela missão de ser presidente da República por um mandato. Mas eu sinto, lá no fundo, que essa missão ainda não acabou. Como o apresentador agora há pouco falou que era brasileiro e veio para cá, e aqui fez a sua história, eu também venho de uma família pobre, jamais esperava ser presidente do Brasil. Mas quando vi uma comunista ser reeleita no meu país, eu resolvi enfrentar esse desafio. Tinha um passado de 15 anos de exército e 30 de parlamento. E ao longo da campanha, me segurei numa passagem bíblica. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Brasil é uma grande nação, muito rica, mas não se desenvolvia. Populismo, comunismo e corrupção é o que sempre dominou a política brasileira. Por 4 anos, numa pré-campanha, andei pelo meu grande país, levando a verdade, sem se preocupar com os votos, andando sozinho pelo Brasil. Como há 2 anos antes das eleições, parei numa pequena cidade do Amazonas chamada Manacapuru. As pessoas me receberam num porto e com toda certeza pensaram, o que esse cara sozinho está fazendo aqui? E eu também me perguntei, o que eu estou fazendo aqui? Quase ninguém acreditava que eu poderia ter sucesso. Fomos crescendo, a esquerda viu que eu era um alvo difícil de ser abatido, e um esquerdista filiado a um partido de esquerda, PSOL, deu uma facada em mim em setembro de 2018. Com toda certeza, eu sou o ex mais amado do Brasil. Mesmo no leito de morte, mas com muita força e muita fé, ganhamos as eleições. Montamos um grande ministério, com pessoas capacitadas e patriotas. Ao longo de 4 anos, assim como todo mundo, enfrentamos a pandemia e um conflito entre Rússia e Ucrânia, com reflexos econômicos para todos nós. Fizemos a nossa parte e até o final do ano passado, os números da economia bem demonstram que o Brasil foi um expoente nessa batalha. Sempre defendi a liberdade. Não obriguei a ninguém a tomar vacina no Brasil. Tem certos assuntos no Brasil que são proibidos de ser tratados. Um é a vacina. É o tempo todo, é ciência, 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 ciência. E eu digo, é liberdade, liberdade, liberdade.
Com toda certeza, eu fui o político mais atacado pela grande mídia em nosso país. Mas mesmo assim, eu nunca tomei uma medida contra a imprensa. Eu entendo que uma imprensa, até errando, ela é melhor do que uma imprensa calada. Se olhar as imagens aqui, ao lado, eu tive muito mais apoio em 2022 do que 2018. Não sei por quê. Os números mostraram o contrário. Nós não aceitamos ir para o outro lado da esplanada, onde a minha vida pessoal seria muito mais facilitada. Fiquei ao lado dos meus princípios, ao lado de Deus e do povo brasileiro. A coerência é que marca as nossas vidas. Não sou pastor e nem padre, apenas um cristão. E nós, muitas vezes, nos perguntamos, de onde viemos, para onde vamos? Nesse intervalo, há um tempo, onde ficará registrado o nosso currículo, o que fizemos aqui na Terra, do fundo do coração. Como é gratificante ser recebido em qualquer lugar do Brasil e do mundo com esse calor. Costuma-se dizer que todo poder emana do povo, mas o povo precisa de lideranças. Aqui eu vejo muitas, e nós só podemos proporcionar felicidade ao nosso povo se nós formos leais a eles. Quando se fala em conservadorismo, o que nós queremos e lutamos são coisas básicas. Família. Não queremos ideologia de gênero. Queremos os filhos crescendo à semelhança do pai e as filhas da mãe. No Brasil, a propriedade privada encontra-se ameaçada. Ela, no meu entender, é um dos pilares da democracia. A vida, desde a sua concepção, foi a nossa defesa, sempre contra o aborto. Também, no meu governo, liberei o máximo possível, nos limites da lei, a posse e o porte de arma de fogo. Em 4 anos, diminuiu em 1/3 o número de mortes por arma de fogo no Brasil. A primeira medida desse novo velho governo foi revogar os meus decretos. Sempre disse no Brasil: povo armado jamais será escravizado. E país armado jamais será subjugado. É indispensável falar aos senhores que o meu relacionamento com o presidente Donald Trump foi simplesmente excepcional. E nós podemos assistir. Quem está certo? Nós ou eles? Aqui, pelo que parece, a gente vê uma migração de pessoas do Estado democrata para o republicano. Vão buscar melhores condições de vida. No Brasil não é diferente. Há uma migração da população de estados administrados pela esquerda em direção àqueles de centro-direita. Mas a liberdade é algo que tem que ser tratado com absoluta preocupação. É como um grande amor. Você tem que cuidar dele todo dia para não perdê-lo. E nós assistimos, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, a sanha para regulamentar as mídias sociais. Mais liberdade, no meu entender, é o controle para as mídias sociais. Fiz a minha campanha em 2018 com as mídias sociais. No total, gastei menos de $1 milhão. Eu sei que é inacreditável, mas as imagens mostram aqui. Isso aconteceu ao longo de 4 anos no Brasil. Não só em datas festivas, como em qualquer outro momento que eu tenha aterrissado em qualquer ponto do nosso Brasil. No início,
eu perguntava, né? Meu Deus, o que eu fiz para pagar um preço tão alto como esse de ser presidente da República? Não tinha dia de descanso. Depois, eu mudei e comecei a falar, obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Levei aos 4 cantos do Brasil. E o povo brasileiro, que mal conhecia as cores da sua bandeira, passou a amá-la. O povo começou a entender de política. Passou a conhecer o parlamento brasileiro. Nome de deputados e senadores passou a fazer parte do seu dia a dia e não mais apenas jogadores de futebol. Eu tenho certeza que nós plantamos muitas sementes no Brasil. Elegemos pessoas que eram desconhecidas da grande população, como alguns que me acompanham aqui agora, outros que ficaram no Brasil, mas se elegeram deputados federais, senadores e governadores. Eu sempre disse a eles, o ideal é que o povo não nos procure, porque assim é sinal que eles estão bem. O tempo está se acabando, teria muita coisa a falar, mas nós devemos respeitar o tempo. Dizer a todos vocês que eu sempre admirei o povo norte-americano. O Brasil é importante para o mundo. Hoje, mais de 1 bilhão de pessoas dependem de nós para a sua segurança alimentar. Temos riquezas minerais que ninguém tem no mundo. Só o Brasil tem nióbio. Temos água potável em abundância. Temos a Amazônia, que é nossa, dos brasileiros. Convido-os a visitarem a Amazônia. Vão conhecê-la como ela é, e não como a imprensa pinta. Somos um país de paz. Se eu fosse presidente, não teríamos esse problema agora com os navios iranianos. A todos vocês, eu quero agradecer esse momento. E assim como vocês, eu quero ter o prazer de daqui a pouco, assistir Donald Trump a fazer uso desse palco. Eu fui o último presidente a reconhecer as eleições de há 2 anos aqui nos Estados Unidos. Continuo fiel aos nossos princípios, ao nosso lema, Deus, Pátria, Família e Liberdade. Muito obrigado a todos os senhores.